Oi, meu nome é Richard Carvalho, eu estou no quarto semestre de Ciência da Computação e hoje a gente vai falar de um tema bem bacana, bem importante também para a computação, que são as árvores binárias. Então, bora? O que são as árvores binárias? Uma árvore binária é uma estrutura de dados. É uma estrutura um pouco mais complexa, mas ela não é tão difícil não. As árvores, elas têm a estrutura delas é parecida com uma árvore na vida real mesmo. Aqui, ó, uma árvore ela tem uma raiz, a raiz da árvore, tem os galhos dessa árvore e toda árvore também tem as folhas. Então, uma árvore ela é parecida com a árvore mesmo na vida real, por isso que ela recebeu esse nome. Aqui, ó, eu preparei um site que simula a estrutura de uma árvore binária. É um site bem da hora. Depois eu até posso disponibilizar ele no link da descrição. Então, vamos lá. Uma árvore tem um nó. Todo nó ele tem o valor desse nó. E dentro do nó também tem duas referências, dois ponteiros que apontam para outros nós. Então aqui, ó, a gente tem um nó e o valor dele é 7. Sempre na árvore binária de busca, né? Sempre o nó que estiver à esquerda dele, do nó pai no caso, que é esse, sempre vai ser menor do que ele. Ele precisa ser menor do que esse nó. E o nó que estiver à direita desse nó, estiver do lado direito, ele precisa ser maior do que o nó pai. Essa é a regra fundamental de uma estrutura de uma árvore binária. Então aqui, ó, se a gente for inserir um número maior do que 7, o que você acha que vai ter que acontecer com ele? Vai ter que ir para a direita do 7. Então vamos inserir aqui, por exemplo, um nó de número 10. Ó, teve que ir para a direita do 7. E o nó que for menor que 7 vai para a esquerda do 7. Eu acabei até dando espaço aqui. Um nó de número 5, por exemplo. Ele vai para a esquerda. E assim subsequentemente. Todo nó que você for inserir numa árvore, ele precisa ser inserido ou à esquerda do nó pai ou à direita do nó pai. Ó, vamos inserir mais dois aqui só para eu ter um exemplo. E certo. Por que o 11 foi parar aqui? Porque ele viu que 10 é maior do que 7, aí foi para a direita. 11 é maior que 7, foi para a direita. Aí 11 é maior do que 10, foi para a direita. 11 é menor do que 12, foi para a esquerda. Tá, toda árvore ela tem a raiz. O que é a raiz? A raiz é o nó que origina, o nó originário da árvore. É o nó que é o primeiro nó da árvore, certo? E aí, todo nó tem uma folha. O que é a folha? É um nó que não tem filhos. No caso, esse nó aqui, ó, o último nó, vocês estão vendo? Esse aqui é um nó folha. Por quê? Porque ele não tem filhos. Ele é uma folha da árvore. Esse nó aqui, ó, é um nó folha. Por quê? Porque ele não tem filhos. E existem os nós filhos também, que eu acabei esquecendo de comentar. Os nós filhos é todo nó que tem um pai, que tem alguém que está acima dele. Então, aqui, ó, esse aqui é um nó filho, que ele tem um pai. Esse aqui é um nó filho, que ele tem um pai. Esse aqui é um nó filho. Acho que deu para entender, né? Beleza.
Mas qual a importância da árvore para a computação? Porque você até pode me perguntar, mas Richard, essa estrutura é mais complicada. Por que que isso aí vai me ajudar? Como é que isso aí vai me ajudar? Bom, para você reconhecer a importância das árvores na computação, você precisa antes conhecer um pouco das outras estruturas de dados que existem. Aqui, vou pegar o exemplo mais simples, um vetor. Um vetor ele tem os elementos e eu presumo que você já saiba um pouco dessas estruturas. Se você não souber, a gente tem até um vídeo que a gente explica sobre as estruturas de dados. E eu vou deixar no izinho que aparece aí em cima. Mas bom, enfim. Um vetor, ele tem os elementos os elementos nele, os números, e ele também tem os índices. E esses elementos eles estão bem próximos um dos outros na memória. Para você inserir algum elemento no vetor, um número no caso, é fácil. Você só insere ele. O tempo de execução disso é curto. Justamente porque eles estão mais próximos da memória. Só que para você buscar algum elemento no vetor, no pior caso, porque a gente normalmente considera o pior caso, que seria o 64 aqui nesse, que ele está lá em último, eu demoraria o número, a quantidade de elementos que tem nesse vetor, a quantidade de posições que tem nesse vetor. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições que eu teria que andar para achar o número 64. Então, supondo que eu quero achar o número 64, eu tenho que comparar o 2, 4, o 8, o 16, o 32 e o 64. Isso no pior caso, certo? Se a gente pegar também uma lista ligada, é a mesma coisa, só muda que a lista ligada ela já tem um ponteiro. Mas eu também teria que comparar os valores. Se eu quisesse achar o 5, por exemplo, eu teria que comparar o 10, o 7 até chegar no 5. Com a árvore, não. Com a árvore, não. Então, com a árvore, para eu achar algum elemento, aqui nessa árvore tem 15 elementos. 15, certo? Tem 15. Então, para eu achar o último elemento, um elemento que está aqui na folha, o 26, por exemplo, eu faço que ele vem para cá, quero achar o 26. 26 é maior que 20, então ele vai para cá, certo? 26 é menor que 30, então ele vem para cá. 26 é maior que 25, então ele vem e acha. Quantas comparações ele fez? Fez 1, 2, 3, 4 comparações. Então as comparações, a operação de busca na árvore, ela é muito mais rápida do que no vetor. A gente chama isso de O logaritmo de n, onde o n é o número de elementos que tem na estrutura, na árvore no caso. Então, uma busca, uma inserção para você inserir um elemento na árvore, para você remover um elemento na árvore, as 3 operações vão ter o mesmo tempo, que é o logaritmo de n. Então, voltando aqui, justamente por a árvore oferecer essa estrutura tão flexível, onde as operações de busca
inserção e remoção são todas elas muito bem balanceadas, muito bem. O tempo não custa tanto tempo assim, que elas são usadas por sistemas de banco de dados ou sistemas de busca na web, como o próprio Google. Já ouviu falar do Google? Então, o Google, os navegadores na web, muito provavelmente utilizam árvores de busca na sua implementação. Sistemas de arquivo também do computador, descompactação de arquivos, utilizam árvores. Então, por isso que ela é bem importante para a computação em geral. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Hoje a ideia era essa mesmo, era só dar uma introdução a respeito das árvores, dessa estrutura de dados que é tão importante para a gente no mundo da programação, da computação. Se você gosta de programação, de um pouco mais desse mundo, se você quer se aprofundar um pouco mais, eu vou deixar um código de implementação de árvore feito em Java na descrição do vídeo. Tá no meu GitHub, eu vou deixar lá, ele tá bonitinho. Então se você quiser saber um pouco mais a respeito disso, até testar algumas funções em árvores, eu vou deixar no link. É isso, muito obrigado e tchau.